E aí, gente, tudo bem? Vamos hoje corrigir os exercícios do módulo 22, que foram aqueles dois vídeos que nós falamos de separação das misturas homogêneas e heterogêneas. Então, a página 168, vamos ao exercício 1. Ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu diversas técnicas de separação das misturas para obter da natureza os recursos necessários à sua vida em sociedade. Pensando nisso, responda ao que se pede. Qual é a importância econômica das técnicas de separação de misturas? Então, gente, quando a gente está falando das misturas, a gente está falando de quê? De coisas que foram misturadas pelo ambiente, né? Pela natureza. E essas substâncias, elas são utilizadas também individualmente. Então, essas substâncias, elas são utilizadas como matéria-prima para diversas outras coisas, tá? Então, a importância de se separar as substâncias é o quê? É a gente obter matéria-prima para poder fazer outras substâncias. Lembra que eu falei, eu não cheguei a falar para vocês da bauxita. A bauxita é um mineral que ele é utilizado para fazer o minério alumínio, tá? Então, olha só, o alumínio está em tudo. A gente tem várias coisas enlatadas, a gente tem cadeira de alumínio, a gente tem móvel de alumínio, né? A gente tem latinha de refrigerante de alumínio. Então, é economicamente muito importante, porque eles servem de matéria-prima para vários usos que nós temos no nosso dia a dia. Letra B. Qual é o efeito esperado do consumo consciente sobre a exploração dos recursos naturais? Bom, gente, quando a gente está falando desses recursos que a gente está retirando da natureza, eu estou falando de substâncias que demoraram muito tempo para serem produzidas. Além disso, existe um custo envolvido social, econômico, para a gente retirar esses minerais do solo. Então, se eu puder utilizá-los de forma consciente, o nosso ambiente ele vai agradecer. Por quê? Porque eu vou precisar retirar cada vez menos. Vamos falar da reciclagem, por exemplo, das latinhas de alumínio. As latinhas de alumínio, elas são 100% recicláveis. Então, se ao invés de eu destruir a minha latinha de alumínio, as empresas que produzem os refrigerantes recolherem essas latinhas para fazerem a reciclagem, é menos bauxita que eu estou tirando do ambiente. Então, é todo aquele custo econômico que a gente tem ali, todo aquele custo social, porque para essas mineradoras serem implantadas, né, a gente tem o quê? A gente tem muitas vezes desapropriação de casas, né, de pessoas que moravam ali. Então, a gente tem todo o custo social e econômico que diminuído, além da preservação do ambiente. Tá? Então é preciso que vocês pensem fora da caixinha, fora do umbigo de vocês. Não pensem assim, eu vou gastar mais, eu vou beber mais para que o catador sempre tenha o que fazer. Não é isso, tá? As pessoas brasileiras se viram, as pessoas se viram. Você precisa pensar no seu planeta. Qual é a ajuda que você está dando para que o seu planeta fique sempre viável e possa sempre ter condições adequadas de ter vida? Essa aí já é sobre o pense um pouco mais, que a gente está falando sobre o fechamento de todo o nosso capítulo. Então, no número 1 ele fala assim: ligue as propriedades gerais da matéria às respectivas descrições. Então, você vai ligar massa à definição de massa, né, a afirmação que está mais relacionada à massa, volume é que está mais relacionado a volume e densidade é que está mais relacionada à densidade. Como o meu livro é livro do professor, né, ele já te dá um spoiler ali, mas vamos fazer com que vocês entendam por que essa resposta é resposta. Então vamos lá. Massa é o lugar ocupado por determinado corpo no espaço? Isso é volume. Lembra lá nas duas balanças, uma com 1 kg de algodão e outra com uma esfera de ferro, tá? Quantidade de material que constitui o corpo. Minha carninha é a minha
massa. Eu sou formada por matéria orgânica, é a quantidade de material que forma o corpo. E densidade é uma relação que a gente faz entre a massa e o volume, tá? A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Mais tarde a gente vai utilizar isso daí quando a gente falar das propriedades da água. Número 2. Complete corretamente as frases que indicam os tipos de substâncias químicas e seus componentes. Letra A. Uma substância química pode ser classificada como, a gente já falou a beça disso, simples, formado por um único elemento químico, ou composta, formada por mais de um elemento químico, dependendo da sua constituição. Fácil, fácil essa, né, gente? Letra B. Uma, pontinho, pontinho, é formado por um único, pontinho, pontinho. Acabei de dar a resposta, né? Uma substância química é formada por um único elemento químico. Letra C. Uma substância composta é aquela formada por diferentes elementos químicos. Fácil, fácil, mole, mole, né, gente? 3. Assinale VOF. Toda vez que você estiver fazendo o exercício de VOF, no que for falso, você escreve o que está falso para você poder depois estudar assim e não precisar ficar catando ali o que está de errado. Então vamos lá. Podemos identificar uma substância quando suas propriedades não variam de acordo com a origem ou o modo como foi obtida? Sim, essa afirmação está dessa forma no seu livro, tá? Uma substância química, ela o que? Suas propriedades não variam. Você pode retirá-la de outra forma diferente que as propriedades não variam, tá? Próxima. Podemos identificar misturas de químicas quando suas propriedades não variam com a origem ou com o modo como foi obtida. É o contrário da primeira, gente, tá? Falsa. Para essa afirmação ficar correta, temos que ler como a primeira. A próxima, uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase? Sim! As misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais fases? Sim, eu consigo identificar o que está ali sendo misturado. Estamos acabando. 4. Existem diversas maneiras de separar misturas. Relacione as colunas que demonstram algumas técnicas utilizadas para esse fim. Então, a gente tem ali centrifugação, decantação e filtração. A primeira, técnica que utiliza materiais porosos. Lembra que eu falei do filtro lá de barro da vovó? Que é um material poroso que tem lá no filtro? Então, essa é a nossa número 3, filtração. A mistura é deixada parada. Lembra da piscina? Se é deixada parada, é a decantação. E a próxima, técnica que utiliza uma máquina que gira rapidamente, é a minha preferida, é a centrifugação, que a gente está falando do clássico, da separação dos elementos do sangue. Número 5. O petróleo é uma mistura de substâncias chamadas hidrocarbonetos. Pode dar origem à gasolina, ao querosene, ao óleo combustível, ao óleo diesel, ao óleo lubrificante, além de outras substâncias que serão posteriormente transformadas pela indústria petroquímica em plástico, fertilizantes, vernizes e fios para tecelagem. O processo que permite a separação dessas substâncias por meio do petróleo bruto é conhecido como destilação fracionada. Falou de petróleo, já liga sua anteninha porque provavelmente a gente está falando da destilação fracionada. Acabamos por hoje. Desculpa, gente, esse slide entrou da outra que eu esqueci de apagar, mas a gente acabou por hoje. Foram as correções dos exercícios, tá? Continuem a sua rotina de estudos. Muito em breve a gente vai estar juntinho aí para matar a saudade. Beijo!